Larissa, hoje é sexta-feira, dia 3 de junho. Desculpem estar começando esse vlog nesse estado todo descabelado, mas é que eu acabei de chegar do serviço, tá? E eu tô começando esse vlog exatamente depois de ter terminado o vlog anterior, tá? Porque eu já comecei a ouvir um novo audiobook em junho, então eu vim aqui falar com vocês que eu tô lendo esse audiobook. Então, vamos lá. O que aconteceu desde a última vez que falamos no último vlog? Nada, pois eu estou sentada no mesmo lugar e acabei de gravar o take do vlog anterior. Mas eu sigo lendo O Estranho Sonhador, tá? Vamos ver se eu consigo terminar aí rápido, porque não aguento mais. E tô ouvindo um audiobook da biografia da Dona Leopoldina, da Princesa Leopoldina? Não, Dona Leopoldina. Não, Princesa Leopoldina, né, que as pessoas se referem a ela. Enfim, gente, a capa vai estar aqui do lado, tá? Comecei hoje de tarde, porque na Bienal Mineira do Livro, eles estavam distribuindo uns cupons do Toca Livros. Aí tinha algumas coisas lá que eu já ouvi, dois no vlog anterior. Basicamente, o vlog anterior era anterior de audiobook, gente. Foi só o que eu li, pouco salvou o meu mesmo, porque senão não teria lido nada. Eu não consegui terminar o Estranho Sonhador, Stonehenge tá parado. E aí, hoje, eu terminei o livro anterior que eu tava lendo, que era Sagarana, do Guimarães Rosa, e procurei alguns outros lá pra eu ouvir. Alguns eu não gostei muito da narração, e aí eu vi que tinha lá a biografia da Leopoldina e do Dom Pedro. Então, eu tô ouvindo primeiro a da Leopoldina, depois eu escuto do Dom Pedro. Eu acho que a do Dom Pedro foi publicada primeiro, originalmente, a da Leopoldina depois, tá? São do mesmo autor. Vocês vão reconhecer a capa assim que eu deixar aqui. Mas eu vou escutar a da Leopoldina primeiro, porque geralmente as pessoas sempre lembram dele, né? Então, assim, sempre lembram do Dom Pedro. Então eu vou escutar primeiro a dela, tá? Porque eu acho ela mais legal também, tem isso. Porque Dom Pedro chifrou ela, enfim. Eu tentei ouvir em 1889 do Laurentino Gomes, mas eu não gostei do começo da narração. Tinha lá, vamos ver se eu consigo escutar depois. Mas esse é o assunto para um outro take, tá, gente? Eu só queria começar mesmo esse vlog, mesmo estando nesse estado, cansada, tendo acabado de chegar do serviço, porque senão acho que depois eu não vou conseguir começar ele, tá bom? Então a gente se fala quando eu tiver... Sei lá, eu não sei se provavelmente o próximo take eu vou gravar depois que eu tiver chegado do serviço de novo. Então assim, eu vou estar deplorável também, né? Porque, enfim... Mas é isso, eu vou tentar estar mais ajeitadinho, tá? Hoje é porque realmente é sexta-feira, gente. Mas sabe o que é bom? Sextou. Agora eu vou descansar, vou ler, vou editar o vlog anterior, que eu preciso editar, que ele sai amanhã. Enfim, né? Agora eu tenho aí 2 dias para descansar. Mentira, amanhã eu vou trabalhar. Não no meu trabalho, né? Com o meu mestrado. Porque, né? Agora eu sou estudante e trabalhadora.
Ei! Que felicidade, hein? Olá, vlog. Deixa eu apoiar vocês aqui e ajeitar essa câmera. Sem tampar ela, né? Ai, gravar com a câmera de selfie tem esses problemas. Gente, hoje é quinta-feira, tá? Dia 9 de junho. 9 de junho? É. Agora são umas 6h30 por aí, tá? Eu sigo lendo Um Estranho Sonhador. E eu acho que esse livro não vai dar muito certo pra mim. Porque eu estou já acabando ele. Falta tipo umas 100 e pouquinhas páginas pra eu acabar, sabe? E começou a acontecer coisas na história, de fato, que me causaram interesse, que de fato desenvolveram a trama de 60% em diante. Fora isso, era só a autora falando desse passado, desses deuses que escravizavam as pessoas dessa cidade de Lamento e que aí um dia o matador de deuses matou esses deuses e mataram os, sabe? E esses filhos dos deuses que sobraram lá, até de fato rolar o que precisa rolar para desenvolver a história, passou-se muito tempo cozinhando essa questão do passado dessa história e dessa rixa aí entre as pessoas dessa cidade e os deuses e, consequentemente, os filhos desses deuses que agora são órfãos com as pessoas dessa cidade. Então, assim, achei que foi muita... não encheção de linguiça, tá? Porque acho que, sim, uma encheção de linguiça, mas bem escrita, porque senão eu já teria abandonado esse livro. Mas é bem monótono, tá? É o primeiro volume de uma duologia. Eu não sei se eu vou ler o segundo, porque... ou então se eu vou ler por agora. Mas eu quero ler, porque são 2 livros só, sabe? Eu já li o primeiro, não vou ler o segundo. É meio triste, mas se o segundo for assim também, temos um problema, tá? Fora isso, eu espero terminar. Eu queria ter terminado nesse final de semana, mas não deu. E aí hoje já é quinta-feira, tá? Já estamos mais perto do final de semana, do próximo final de semana do que o do anterior, né? E eu também tô ouvindo o audiobook da biografia da Princesa Leopoldina, né? Foi o que eu falei pra vocês no primeiro take desse vlog. E, gente, agora tá na parte em que fala da relação do Dom Pedro com a Domitila, né? Enfim, né? É o caso de chifre, acho que mais famoso da história, né? O Dom Pedro, ele, né, teve quem puxar, porque a mãe dele, Carlota Joaquina, também chifrava o Dom João, a torta direita, acho que o Dom João também chifrava ela. Acho que eu já li isso em 1822, do Laurentino Gomes, não sei. Mas, enfim, né? Enfim. E o Dom Pedro, quando ele se casou com a Leopoldina tinha, assim, né, romantizado bastante ele. Mas o que a biografia dela deixa claro é que a Leopoldina era bem mais culta, bem mais estudada do que ele, num tempo em que as mulheres não, muitas vezes, não, pelo menos aqui no Brasil, não tinham esse hábito, né, mesmo as nobres. Ela era culta, inteligente, ela era muito querida pelo povo brasileiro, né? Até hoje ela acaba sendo bem mais lembrada que o próprio Dom Pedro. E aí ele teve outros casos extraconjugais antes e ela não se importou. Porque ela achou que, né, sempre foram passageiros e ela sempre permaneceu. E ela sempre teve uma conexão política com ele muito grande. Mas aí apareceu a Domitila e, né, acho que a história vocês já conhecem, né? Se não conhecem, leiam, né, mais a respeito do assunto. O Dom Pedro ficou hipnotizado por ela e, enfim, ela passou a ter mais influência do que a própria Leopoldina, a ponto da Leopoldina ser desrespeitada de formas horríveis, sabe? E ter que...
Sinceramente, toda vez que eu leio sobre a história da família real brasileira, né, o Dom Pedro, o primeiro, o segundo do João, Carlota Joaquina, Princesa Leopoldina, é sempre uma história que me interessa bastante, não por questões de realeza, não, mas por essas biografias sempre mostram, pelo menos as que eu li, as que eu tive contato, a coisa real da história, sabe? Então, por exemplo, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, ele ainda era um português proclamando a independência do Brasil, e ele jurou lealdade ao pai dele. Ele escreveu lá uma carta ao pai dele antes de ir embora, falou que se for pro Brasil ser independente, que fosse pela mão do Dom Pedro, que ainda era leal a ele. E o Dom Pedro abandonou aqui, deixando o filho dele, Dom Pedro II, como, né, imperador, né, com regentes, né, quando ele era, até ele crescer, para poder ser rei de Portugal, né, como Dom Pedro IV. Então, eu acho que essas biografias, elas sempre dão um a mais, que a gente às vezes não consegue ver, pelo menos eu, na época, não conseguia ver nas aulas de história, por exemplo, porque não tinha tempo, era muito conteúdo, então não dava para se aprofundar tanto. Então eu sempre, se você gosta de história, leia. Se você tem dificuldade de ler livros de não ficção, te recomendo ouvir, tá? Essa biografia da Leopoldina, eu tô ouvindo ela no Toca Livros. E vou ouvir a do Dom Pedro também, porque eu estou gostando bastante. Ai, gente, o que o Dom Pedro fez com a Princesa Leopoldina, assim, toda vez que eu chego, toda biografia deles que eu tenho contato de alguma forma, seja em formato de filme, teve aquela novela, né, minha mãe assistiu, eu acabei não assistindo, Novo Mundo, 1822, que eu tenho aqui, uma das primeiras edições na minha coleção, foi presente da minha mãe, inclusive. Sempre que eu chego nessa parte, do quanto que isso afetou a Princesa Leopoldina e do quanto ela foi desrespeitada, eu fico assim, muito chateada. E aí, essa biografia fala de algumas cartas que ela escrevia pro pai dela, falando que ela tinha que aguentar e ter paciência, como uma boa esposa. Só que chegou uma hora que ela não teve tanta paciência assim, né? Isso começou a afetar ela psicologicamente, ela começou a adoecer. Ai, o tanto que ela deve ter sido desrespeitada, sabe? Eu sempre fico muito impactada quando chega nessa parte. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho. No final de semana passado, eu comecei a assistir na sexta e terminei no sábado, eu assisti Cavaleiro da Lua. Gente, eu amei essa série. Eu amei essa série, assim. Eu ainda não pesquisei o suficiente para poder ver se eles retrataram a mitologia egípcia, não de uma maneira correta, porque ficção, assim, né? Ainda mais HQ, não retratam muito essas coisas de uma maneira correta. Se fosse assim, né, o Thor não tava nos Vingadores, por exemplo. Mas de uma maneira respeitosa, sabe? Não pesquisei o suficiente, tá? Mas, no que tange arqueologia, eu achei bem divertido, tá? Mas tem algumas coisas ali que eu acho que dá até pra fazer um vídeo, tá? Sobre arqueologia. Óbvio, entendendo que é uma obra de ficção, que não tem um foco em arqueologia, então assim, né? Mas eu acho que dá pra fazer um vídeo comentando algumas coisas, tipo, se fosse um arqueólogo ali naquela situação, o que ele faria, sabe? Sei lá, eu acho que dá pra comentar algumas coisas a respeito disso. Eu vi que a Márcia Jamile, na época que estavam saindo os episódios, ela sempre comentava cada episódio. Depois eu vou até dar uma olhada nos vídeos dela, que eu sei que ela fala bastante de egiptologia, então se tiver alguma coisa ali da parte mitológica que a série tiver, assim, falado de alguma forma
é um pouco preconceituosa e tal, ela, ou errada, ela vai falar nos vídeos dela. Então depois eu vou dar até uma pesquisada. Mas eu gostei muito, tá? Gostei muito. Quero, inclusive, ler as HQs do Cavaleiro da Lua, porque eu nunca li nada. Já até pesquisei uma pra comprar. Porque, assim, eu gostei muito. Muito mesmo. Eu acho que eu ia dizer que é a minha série favorita. Eu acho que eu falei no começo do take desse vlog, no começo desse vlog, não sei. Que Gavião Arqueiro até o momento era a minha série favorita? Não sei. Até então, a favorita tinha sido o Falcão e o Soldado Invernal. Gostei muito de Gavião Arqueiro, tava ali empatadinho. Mas eu acho que eu gostei mais de Cavaleiro da Lua do que das duas, tá? Cavaleiro da Lua, então, agora tá em primeiro lugar. Mas, assim, eu dei 5 estrelas pra tudo. Então, assim, é só por uma questão de que, sei lá, me tocou mais. Eu maratonei tudo num dia. E, sinceramente, estou pensando em assistir de novo. Quando eu pensei, talvez eu faça um vídeo sobre, vou assistir de novo. Mas não sei se eu vou assistir. Enfim, talvez eu assista, talvez não. Mas eu gostei muito, tá? Eu gostei muito mesmo. O Oscar Isaac. Maravilhoso, né, gente? Ele em Duna já tá assim, né? Mas Cavaleiro da Lua, ele tá fazendo um personagem com... Como é que é? Distúrbio de personalidade? Tem um nome mais científico pra isso, né? Mas é, tipo, dupla personalidade. Só que no caso dele não é dupla, né? Enfim, o Cavaleiro da Lua nas HQs, ele assume várias personalidades, tá? E assim, a caracterização dele muda, mas também, tipo assim, o trabalho corporal dele muda. Assim, eu gostei muito, tá? Gostei muito. Eu fui pesquisar pra ver se Cavaleiro da Lua teria uma segunda temporada. Porque a história termina fechada, mas é aquele fechado que, assim, né? É igual a Gavião Arqueiro, terminou fechado, mas dá sempre para aumentar. E eu senti isso tanto com Gavião Arqueiro, tanto com Cavaleiro da Lua. E o que eu vi foi algumas declarações do elenco, do Oscar Isaac, falando, olha, o Oscar Isaac não tem mais contrato com a Marvel, ele só tinha pra esse projeto. Ao que tudo indica, não sei, mas o Kevin Feige é de esconder as coisas, né? E assim, o elenco também esconde, porque, né? Enfim, a surpresa que a Marvel acaba fazendo das coisas também é um jogo de marketing. E aí eu fui pesquisar, eu vi que tanto o Oscar Isaac, o Ethan Hawke, todos do elenco falaram que eles receberam roteiro pra uma temporada só e que eles acham que vai ter uma só. O Oscar Isaac, eu sei que falou que se ele receber o roteiro de uma segunda temporada e for bom, ele aceita voltar. Mas é Marvel, né, gente? Pode ser que já tenha uma segunda temporada planejada e eles não podem falar sobre, né? Porque eles estão soltando essa, né? Pra ao mesmo tempo, né, falar, né, se o roteiro for ruim, ele não vai aceitar, só pra gerar aquela ansiedade dos fãs. Eu gostaria muito que tivesse mais temporadas, tá? Eu gostaria muito. Tá, seria legal se o Cavaleiro da Lua fosse levado pros cinemas também? Seria, mas eu curti muito esse formato de série. Assim, eu gostei muito. Eu não vi o que o pessoal achou, tá? Na época eu me esquivei bastante dos spoilers dessa série. E eu consegui passar mais ou menos ali que ilesa por todos pra eu conseguir maratonar a série. E também tem pouco tempo, né, que ela saiu, então foi mais fácil. Mas eu gostei muito, tá? E assim... eu quero assistir tudo com Oscar Isaac, gente. Isso é maravilhoso. Ai, gente, assim... quero assistir tudo dele. Quero mais coisas do Cavaleiro da Lua. Já olhei uma HQ pra comprar, já enfiei ela no wishlist. Então, assim... quem quiser me dar a HQ do Cavaleiro da Lua que tá no meu wishlist, já tá com direito de entrega, tá? Porque, assim, meu aniversário tá chegando. Só isso que eu aviso pra vocês. Chegando assim, falta 2 meses nesse momento. Estou falando que já tá chegando, mas já estou aceitando livros de presente, tá? E HQs, do Cavaleiro da Lua, no caso. Eu gostei muito, tá? E de leitura, gente, eu tô quase terminando o Estranho Sonhador. Teria conseguido terminar ontem, ou no final de semana, mas assim, não consegui. Então, assim, é sobre isso. Mas tá faltando, tipo, 1 hora e 40 minutos
tá? Então, entre hoje e amanhã eu termino. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Hoje eu acho que eu não vou... Porque assim, eu chego do trabalho mais um pouco. Com meu mestrado, às vezes com coisa do canal. Eu acho que hoje, como eu fiquei o dia inteiro escrevendo relatório, eu vou só ler meu livrinho mesmo e ficar de boa. Aí amanhã, como amanhã é feriado, e emendarei o feriado, a empresa vai emendar, afinal de contas, essa é a alegria do proletariado, né? Então aí eu trabalho com o meu mestrado amanhã. Hoje eu vou ler, eu vou me dar esse presente, porque eu mereço. Eu terminei o relatório que eu tinha pra terminar, olha que alegria. Olá, vlog! Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho. Agora são 1h31 da tarde, acho que vocês não vão conseguir ver porque o relógio do meu celular tá claro. E, gente, né, ontem foi feriado, né, hoje emendou o meu trabalho. E eu pensei, vou no cinema assistir Jurassic World Dominion. Eu não estou no cinema, era pra eu estar. Eu precisava resolver uma outra coisa antes. Eu falei, não, aí no caminho pedi meu pai pra me levar. Só que, sério, a gente estava assim, chegando, faltava pouco pra chegar no shopping, onde eu ia assistir. O carro morreu. Resultado, meu pai ficou lá pra resolver, tive que voltar pra casa, aí vou assistir amanhã. Então, as minhas impressões de Jurassic World Dominion vão ficar pro próximo vlog. Mas, a boa notícia é que eu finalmente concluí Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Vocês devem ter acompanhado aí desde o vlog anterior, eu acho que não tava, né, muito bem esse livro comigo, né? Eu demorei muito mais do que esperado pra ler. Eu acho que algumas coisas que aconteceram comigo no mês de maio também afetaram a leitura desse livro. Mas, tendo terminado ele, eu mantenho a minha opinião de que, assim... É uma escrita legal, eu gostei da escrita dela. Eu acho que sim, eu vou ler A Musa dos Pesadelos. Mas eu vou ler só pra poder terminar e porque o final desse livro me deixou curioso. Mas eu não vou ler A Musa dos Pesadelos esperando que ela vai desenvolver a história dela de uma maneira muito fluida, tá? Em Um Estranho Sonhador, as coisas começam a acontecer mesmo em 60% do livro, tipo, quase no final. E tem uma revelação final que eu achei que não foi revelação nenhuma. Porque assim, quando ela começa a contar a história do Laszlo lá no primeiro capítulo, tem essa questão dele falar que do nada, né, o nome da cidade sumiu, que ele se lembrava do nome que ficou o nome só Lamento, mas que ele tinha certeza que o nome da cidade não era esse. Quando mostra já a história pela perspectiva da Sarai, eu já meio que adivinhei o que ia acontecer, tá? Lógico, essa história do que né, a cidade de Lamento, do porquê que o nome da cidade sumiu, do que eles vão lá resolver, isso eu não adivinhei. Mas as duas revelações, quer dizer, a revelação mais importante, no segundo capítulo do livro eu já tinha sacado. E olha que eu não li sinopse desse livro, não fazia ideia do que era essa história. Se eu assistir resenha, foi na época do lançamento dele e apagou completamente da minha memória. Então, assim, eu acho que eu vou dar 3 estrelas pra esse livro, tá? Eu achei que ela gastou um tempo que... O tempo que ela gastou não é que... Falando certas coisas, não é que é irrelevante pra história. Eu acho que algumas coisas que ela coloca ali sim precisam estar ali. Algumas cenas são absolutamente irrelevantes, tá? Mas não consegui me prender, tá? Eu não sei, assim, geralmente quando o primeiro livro de uma série não me pega, dificilmente eu gosto do segundo. Já aconteceu, tipo, por exemplo, em duologias, a duologia Monstros da Violência. Eu gostei do primeiro, o segundo não foi lá essas coisas. O contrário nunca aconteceu. Assim, eu gostei do final, eu quero saber o que vai acontecer, mas eu já vou ler sabendo que eu acho que talvez essa não seja uma história que tenha funcionado tão bem assim pra mim, sabe? Então eu vou ler A Musa dos Pesadelos baixando um pouco as expectativas. Eu não tinha tantas expectativas assim com Um Estranho Sonhador, tá? Porque eu li um conto da Laini Taylor que tem naquele livro, acho que Presente do Meu Grande Amor,
E achei... Não entendi nada, tá? Não consegui... Não gostei muito. Acho que ela tem uma escrita bem diferente. Só que eu não sei, eu acho que a tradução não conseguiu passar, talvez, o quanto que a escrita dela... Porque eu já vi gente falando que a escrita dela é meio poética. A tradução não conseguiu passar isso pra mim, tá? Não achei lindo, assim, achei uma escrita diferente, mas não é lá essas coisas não, tá? Não sei, tá? O que fica não funcionou comigo, tá tudo bem, tá? Vou dar 3 estrelas, porque eu acho que 2,5 também é pouco demais, porque assim, querendo ou não, é uma história que foge do comum, foge do usual. Então, acho que dá... E assim, eu não abandonei, eu consegui chegar até o final. Então, assim, é uma história que por mais que não tenha funcionado pra mim, eu consegui terminar. Então, geralmente histórias que eu acho ruins, eu abandono. Foi um tormento em alguns momentos? Foi. Mas eu gostei do final. Mas assim, não me surpreendeu, tá? A revelação final, eu adivinhei, sei lá, no comecinho do livro, sabe? Sem ter elemento nenhum da mitologia dela ainda, eu já... esse personagem aí, ó, já sei. Então, assim, não sei se em algum momento eu já lia alguma coisa nesse mesmo estilo. Sei lá, só sei que, enfim, tô meio indiferente com esse livro, sabe? Bom, gente, é isso. Vou encerrar esse vlog com vocês, porque eu preciso começar o próximo já logo em seguida. E, né, eu ia almoçar antes de ir no cinema. Ainda não almocei, então eu preciso... Não tem comida aqui em casa, eu preciso dar um jeito de comprar comida. Então, é isso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você leu aí nessas primeiras semanas de junho. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Se for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência. Utilizando os meus links de afiliado, comprando através desses links. Vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. E não deixe de me seguir em todas as redes sociais. É isso, beijo, tchau e até a próxima.